o intuito dessa reunião, né, como nós havíamos conversado, é falarmos sobre a mobilidade acadêmica, né, ou intercâmbio, né, as oportunidades que a UDESC oferece e também, né, em seguida o Pedro vai falar sobre as oportunidades de bolsas, né, de pós-graduação, principalmente no exterior não, desculpa, nos Estados Unidos especificamente, né, vinculado ao Education USA, que a gente tem essa representação aqui na UDESC, tá bom? E o Carlito, que é o jornalista aqui ele até está vinculado à ESAG, mas ele faz um trabalho bem bacana com os alunos, ele tem um intercâmbio podcast, muitos alunos conhecem, muitos não, e ele está participando de todas. Hoje, infelizmente, ele não vai conseguir porque ele teve uma emergência para atender, mas depois eu vou divulgar ali no chat ali o link, tá? Para os alunos conseguirem acessar, vou falar sobre isso também, tá joia? Então tá, boa tarde a todos, então, bem-vindos, obrigada por estarem aqui, que bom que a gente tem essa oportunidade hoje de conversar um pouquinho sobre isso. Eu vou compartilhar aqui a minha tela para eu fazer uma apresentação então aqui. Só um minutinho. Ok. Então tá, eu vou falar então, vou começar aqui, né? Eu acho que eu não me apresentei, eu não tenho me apresentado, eu esqueço. Meu nome é Júlia Bittencourt, eu trabalho aqui, estou à frente da Secretaria de Cooperação Interinstitucional e Internacional da UDESC, né? Estamos aqui na reitoria, mas atendemos a todos os centros, né? O intuito da nossa secretaria é dar suporte e atender todos os professores, toda a comunidade acadêmica, todos os alunos, ok? Então, vou começar a falar um pouquinho de mobilidade acadêmica. Quero também apontar ali, nesse primeiro slide, tem a nossa página, né, que é o site da UDESC/intercâmbio. Uma das coisas que a gente quer muito divulgar também nessa reunião, né, onde vocês têm acesso às nossas informações, que não necessariamente falar conosco pessoalmente, ou enfim, ou ter todas as informações por e-mail, que não nem sempre é uma situação viável, mas então aqui a gente já vai indicar, porque a gente sabe que muitos alunos também não têm esse conhecimento, tá bom? Então vamos lá, vamos seguir. Então, o que que é a mobilidade acadêmica? A mobilidade acadêmica ou intercâmbio, né? Mobilidade acadêmica é mais um termo acadêmico mesmo, né? Mas é o intercâmbio, a oportunidade, então, que os alunos da UDESC têm, agora falando dos alunos, né? De fazer parte dos seus estudos numa outra universidade parceira da UDESC, tá? Então, os alunos têm a oportunidade de cursar disciplinas ou, eventualmente, fazer um estágio, né, dentro da universidade, quando é uma pesquisa, alguma coisa num laboratório, enfim, que seja vinculado à universidade que a gente tem, que nós temos convênio, né, então o aluno tem essa oportunidade. Certo? E nós, quando falamos em mobilidade, claro, tem essa questão acadêmica, a questão do ensino, muito importante, né, que é quando o aluno tem a oportunidade de vivenciar, experienciar um outro sistema de ensino, né, outros professores, outros idiomas, né, uma outra estrutura de universidade, isso é sempre muito interessante, mas também entender que é uma experiência muito abrangente, no sentido de que proporciona para o aluno um crescimento, um amadurecimento pessoal, né, no sentido de que ele vai ter essa vivência sozinho, né? Ele vai fazer contato com pessoas novas, conhecer colegas novos de diversos lugares do mundo, né? Com culturas totalmente diferentes, idiomas diferentes, né? Então, acredito que é uma experiência completa nesse sentido, né? E a gente sempre escuta quando os alunos retornam, né? Essa satisfação nesse sentido, tá? Então, acredito que isso tudo seja muito importante, né, para o futuro profissional de vocês também. Então, vamos lá, vamos seguir aqui. Então, eu falei, né, dessa oportunidade da mobilidade através dos convênios da UDESC, né? Então, o aluno da UDESC, para ele fazer a mobilidade via UDESC, ele deve fazer via um convênio, certo? Então, qual que é a vantagem? Por que fazer a mobilidade, realizar a mobilidade através de um convênio da UDESC? Por quê? Porque a essência dos nossos convênios, a premissa dos nossos convênios é que não há cobrança de taxas de matrícula e mensalidades para os nossos alunos, certo? Até porque somos uma universidade pública também, então existe essa contrapartida, tá? Eu quero falar um pouquinho agora sobre as modalidades da mobilidade, tá? Vou falar ali primeiro sobre o edital do PROME, né? O professor Diego já comentou ali no início que vai ser lançado hoje à tarde o edital interno, né, de vocês, mas o edital do auxílio PROME quer dizer um auxílio financeiro, a oportunidade que o aluno tem
de fazer a mobilidade, de cursar por um semestre com esse apoio financeiro da UDESC, certo? Então, esse apoio financeiro, ele envolve até 6 parcelas de 600 euros ou 600 dólares por mês, né? Dependendo do destino que o aluno escolher, envolve também as passagens aéreas de ida e volta e o seguro-saúde. Nós falamos sempre que é um auxílio financeiro no sentido de que esse valor não necessariamente cobrirá todas as despesas do aluno, né? Eventualmente não é o suficiente, mas é um grande auxílio, né? Mas eu gosto de deixar isso bem claro. Em seguida, nós temos ali a mobilidade livre. A mobilidade livre também tem a vantagem dos convênios da UDESC, né? O aluno, em todas as modalidades, não vai pagar as taxas, né? Como eu mencionei anteriormente, mas não existe o auxílio financeiro, quer dizer, todas as outras despesas, né, são por conta do aluno, enfim, né? Quem puder ajudá-lo, quem será responsável financeiramente por ele, certo? Ah, então, as despesas para manutenção dele, né, as passagens em alimentação, acomodação, transporte, de fato é por conta do aluno, ok? Ali em seguida, eu coloquei a mobilidade Abruem, também sem auxílio financeiro, ela é uma mobilidade livre nesse sentido, mas a Abruem, ela é uma mobilidade nacional, tá? A Abruem é a Associação Brasileira dos Reitores de Universidades Estaduais e Municipais, então é uma associação a qual a UDESC é associada, né, dentre várias outras universidades estaduais e municipais, e semestralmente eles lançam um edital. Então, várias dessas universidades disponibilizam vagas, enfim, em determinados cursos para que os alunos nossos também possam fazer mobilidade nessas universidades e que a gente possa também receber alunos de fora, certo? Então, como eu falei, é via um edital, eventualmente vai ser lançado, e também as despesas dessa mudança de cidade, enfim, por conta do aluno, certo? Deixa eu seguir aqui. Então tá, quais são os requisitos para participar da mobilidade? Esses requisitos aqui são os requisitos mais importantes e são os requisitos gerais, independentemente da modalidade da mobilidade acadêmica, né? Então, tanto para o edital do PROME, tanto para a mobilidade livre, tanto para quem quer fazer a mobilidade nacional, como eu mencionei. Então, o aluno precisa ter a idade mínima de 18 anos, ele precisa estar regularmente matriculado, né, na UDESC, quer dizer, ter um vínculo de matrícula. Eu deixo claro assim também que eventualmente o aluno está em trancamento por algum motivo. Isso ainda é um vínculo de matrícula, tá? Então o aluno consegue se inscrever ou concorrer porque ele tem um vínculo com a universidade, né? Porque eventualmente ele vai retornar para a universidade, né, com a matrícula ativa. Ali em seguida, é primordial, importante, necessário, obrigatório que o aluno tenha as 2 primeiras fases do curso concluídas, tá? Quando eu falo dessa conclusão das 2 primeiras fases, eu quero dizer que todas as disciplinas devem estar cursadas, claro, e aprovadas, tá? Então, eventualmente, o aluno, sei lá, reprovou numa disciplina da primeira ou da segunda fase, e não fez, não a refez na terceira, vai deixar para fazer depois. Então, na terceira fase, ele ainda não está com aquelas 2 primeiras completas, então ele ainda não consegue se inscrever para mobilidade, tá? Então, todas as disciplinas têm que estar aprovadas, ok? No momento da inscrição. E ali em seguida, não ter sido punido em processo disciplinar na UDESC. Tá bom? Aí, um detalhe, claro, ali que eu botei abaixo, que para o edital do PROME há outros requisitos, claro, né? Porque no caso do CIAV é uma bolsa, então é bastante concorrida, é uma excelente oportunidade. Então, o intuito é realmente escolher o aluno pelo desempenho acadêmico, tá certo? Então, lá no edital, vocês vão verificar que há outros requisitos, né, que vão restringir um pouco mais nesse sentido. Então tá, continuando. Uma das perguntas também que os alunos fazem bastante, até que fase do curso que eu posso me inscrever para a mobilidade acadêmica? Vamos falar ali primeiro da mobilidade livre, que é aquela sem auxílio financeiro que eu mencionei, tá? Ela é um pouco mais flexível no sentido de que pode ser a qualquer momento, desde que o aluno não esteja apto à formatura. Quer dizer, ele não pode ter cumprido já todo o seu currículo, né? Enfim, todo o seu o programa do seu curso, porque ele está apto à formatura, ele perde o vínculo com a UDESC, aquele vínculo que eu mencionei anteriormente, né? O vínculo de matrícula. Então, o aluno pode ter uma disciplina que seja para cursar na
retorno, alguma disciplina para validar, às vezes uma atividade complementar para validar no retorno, ou, claro, fazer aí durante o decorrer do curso, em qualquer fase, desde que tenha as 2 primeiras fases completas, né? Então, um pouco mais flexível nesse sentido. Já para o PROME, do auxílio financeiro, né, do edital, que hoje vai ser lançado o edital interno no SEAV, o aluno tem que ter completado até 80% do curso. Isso porque como é uma bolsa, como é um auxílio, certo? Fornecido pela universidade, ele tem que ter até 80% do curso, até no sentido dele retornar para o UDESC e poder disseminar essa experiência que ele teve, né, perante os colegas, dentre outras atividades que são propostas para ele. Então, esse aqui também é o intuito dele poder voltar e a gente aproveitar essa experiência dele também dentro da universidade, ok? Por até quantos semestres que é possível fazer mobilidade acadêmica? Aqui está aqui até 3 semestres. De maneira geral, tá? Eu digo, mundialmente falando, é até 1 ano, são até 2 semestres, mas há alguns anos tivemos o programa do Ciências Sem Fronteiras, e naquela época era um programa que envolvia não só a mobilidade, mas também existia um suporte para o idioma, então o aluno nós fomos verificar e tivemos que adaptar a resolução para 3 semestres, porque o aluno acabava indo antes, porque ele tinha um suporte para o idioma, né? Então, a gente acabou deixando assim, não alterando, porque entendemos que se o aluno pode, tem condições, por que não proporcionar isso para o estudante, né? Então, esses 3 semestres, quando eu menciono, eles podem ser consecutivos ou não, tá? Por exemplo, se o aluno é contemplado com a Bolsa Prome, é uma vez, né? Ele não pode concorrer de novo, mas ele vai ter ali outros 2 semestres para cursar mobilidade, se ele quiser e puder, é claro, né? Porque eu estou falando de uma questão, né, de recursos financeiros. Nós sabemos o quão é, o quão difícil é, não é fácil, né, se manter um semestre fora, né, do Brasil, estudando, mantendo todas as despesas, né? Então, nesse sentido, se o aluno tem condições, ele ainda tem essa oportunidade, tá certo? Então tá. Eu quero falar um pouquinho aqui da nossa página, mais para vocês também terem acesso aos links com as informações, tá? Então, importante vocês saberem que as inscrições para mobilidade livre estão abertas. As inscrições para mobilidade livre, sem o auxílio financeiro que eu mencionei, ela fica aberta até, acho que eu botei 10 de abril, tá? Depois vocês vão ver o linkzinho aqui que tá no slide. E o edital PROME, ele vai até o final do mês, um pouquinho antes ele termina ali, tá? Justamente porque o aluno tem a oportunidade de escrever para o edital do PROME. Caso ele não seja contemplado e ainda assim ele consiga, felizmente, tenha condições de fazer a mobilidade por essa modalidade aqui, a mobilidade livre, então ele ainda tem a oportunidade de fazer essa inscrição. Essa inscrição da mobilidade livre é uma inscrição online, tá? Então, aqui eu coloquei, vocês entrando na nossa página, como eu mencionei, né, o site da UDESC/intercâmbio, esse aqui, então, é o nosso menu, e eu destaquei aqui, está em verde, né, intercâmbio internacional, em seguida, a mobilidade livre, tá? Então, vocês acessando ali aquele link, vocês vão ver as informações sobre a inscrição, os documentos que são necessários, tá? Então, ali está bem explicadinho, assim, o aluno consegue se orientar muito bem por ali. Claro que tem os nossos contatos ali também, para tiverem dúvidas, né, nós iremos auxiliá-los nesse sentido. Então, passando aqui, agora falando do edital do PROME, né? Eu acho que, como eu mencionei antes, o edital do PROME, nós lançamos aqui pela reitoria um edital geral, tá? Então, ele tramita aqui, né? Passa pela pró-reitoria, pela Procuradoria Jurídica, o reitor aprova, e logo a gente, quando aprovado, nós encaminhamos para as direções de ensino. Então, o edital geral aqui no menu que eu até mostrei anteriormente, tem ali o itemzinho do editais de bolsas, tá? Então, ali naquele link, vocês têm acesso ao edital geral. Quando vocês lerem com atenção, por favor, o edital geral, porque tem bastante, são muitas informações e todas muito importantes, vocês vão verificar que há necessidade de um edital interno. Então, esse edital interno que o professor Diego mencionou no início aqui da nossa reunião, que vai ser lançado no SEAV hoje à tarde, tá? Então, é nesse edital interno que vocês vão ter informações mais específicas, principalmente quanto aos critérios de seleção, tá? Dos alunos, dentre outros detalhes, enfim, que existe essa autonomia do centro para poder estipular essas regras, né, esses requisitos para poderem selecionar os alunos, ok? Tá,
Importante para todas as inscrições, importante para a mobilidade. Eu coloquei ali, a escolha da universidade. Então, novamente ali na nossa página, daqueles linkzinhos que tem ali, né, nos itens, tem universidades conveniadas. Aqui é só uma pequena imagem, né, começa ali pela Alemanha, mas ali nós temos organizadas todas as universidades por países, tá? Então, é bem fácil do aluno acessar, ali tem o convênio, claro, para quem precisar verificar, mas para o aluno importante é o link já da página da universidade, porque é o aluno quem vai fazer a pesquisa na universidade que ele tem interesse, ele que vai verificar qual universidade que tem o meu curso ou uma área afim, não necessariamente o curso equivalente, mas um curso que possa proporcionar para o aluno fazer disciplinas que vão agregar, né, conhecimento que vão agregar ali no seu currículo, tá certo? Então, existe também até essa flexibilidade, tá? Em seguida, eu coloco ali o comprovante de idioma. É sempre importante o aluno já se planejar em relação a isso, tá? Às vezes o aluno se inscreve, no momento da inscrição eles veem, mas eu tenho só o B1, né? Como se fosse um iniciante. Fala, olha, então, infelizmente não dá, você vai ter que, né, se organizar, quem sabe um pouquinho mais para frente você atinge o nível ideal, porque qual que é o intuito, né, de fazer, de falar o outro idioma, de fazer as disciplinas outro idioma, né? Não é aprimorar a língua, né? Por exemplo, o inglês, né, que é o segundo idioma mais comum, né? Na verdade, o aluno já tem que ter um inglês intermediário avançado suficiente para ele atender as aulas, assim como ele atende aqui, né? Claro que nessa ida dele, naturalmente, ele vai acabar aprimorando o idioma, né? Porque provavelmente vai chegar lá, no começo vai ser um pouquinho complicado, mas certamente depois vai ficar tudo mais fácil, tá? É mais nesse sentido mesmo. Então vamos lá. Então eu falei das inscrições, eu mostrei ali o link, né? Eu mostrei como vocês fazem as inscrições também do edital, do Prome, como deve ser feita, né? E aí os alunos se inscrevem. Aí depois que eles se inscrevem, existe uma ansiedade muito natural, né, do que vai acontecer. Então os alunos vêm muito perguntar. Então eu já achei importante eu mencionar isso aqui, que é o seguinte: o Prome, por exemplo, como eu mencionei antes, as direções de ensino quem seleciona um aluno. Então a direção de ensino vai passar para mim qual foi o aluno contemplado com a bolsa Prome do SEAV, né? E vai me passar toda a documentação. Eu vou entrar em contato com esse aluno por e-mail, tá? E passar todas as orientações, dar todo o suporte. O aluno pode ficar muito tranquilo porque isso é feito, tá? Certamente porque a gente entende que o aluno precisa desse auxílio. São muitos detalhes que ele não tem conhecimento, a gente está aqui justamente para ajudar nesse sentido, tá? Então, às vezes, o aluno manda um e-mail para a gente, olha, eu vi que eu já fui contemplado e eu ainda não recebi nenhuma informação. Às vezes é porque o centro ainda não teve oportunidade de me mandar a documentação. Às vezes o centro me mandou a documentação, mas eu preciso de 1 ou 2 dias para me organizar. Mas fiquem tranquilos, porque esse tempo todo eu monitoro, tá? Então não existe nenhum tipo de atraso, nenhum tipo de prejuízo para vocês. Quanto à mobilidade livre, como é uma inscrição online, né? Então é um formulário nosso, a gente recebe as inscrições, são muitos alunos que se inscrevem também. Então eu coloquei lá, tá até no linkzinho lá na inscrição da mobilidade livre, que eu peço até 10 dias depois do final das inscrições para que aguarde, para que eu possa entrar em contato, tá? Porque são muitos alunos, eu preciso me organizar para poder também fazer esse contato, mas em todas as 2 modalidades, os alunos têm todo o suporte, tá? Então, de como ele vai ser nomeado na universidade, eu vou explicar como que ele vai fazer a inscrição. Então, é importante vocês saberem que o contato com a universidade é todo institucional, vocês não precisam fazer nenhum tipo de contato. Eu que vou intermediar e passar todas as orientações para vocês, ok? Então, seguindo aqui, esse é um dos itens ali, um dos links do nosso menu ali, que eu considero mais importante, que é o perguntas frequentes. Eu fiz um FAQzinho ali, e ele tem um roteiro de perguntas e respostas, são 16 perguntas e respostas, e eu estou sempre lendo, relendo e tentando acrescentar ou alterar para que fique fácil para o entendimento do aluno, para que seja acessível e também para que não faltem informações, tá? Então, é muito importante que vocês consigam acessar, porque é sempre aquilo que eu falo, né? Nós atendemos todos os alunos da UDESC,
Então, infelizmente, nós não conseguimos fazer esse atendimento individual, explicar passo a passo como funciona. Então, ali eu fiz esse roteiro justamente para o aluno consiga ler, leia com atenção, leia com calma, né, para tirar, para ter, para absorver todas as informações. E claro, lá embaixo dessa página aqui vão ter os contatos para vocês fazerem quando tiverem dúvidas, tá? Não tenham dúvidas que a gente vai estar disponível para isso, tá? Mas o que a gente quer é que você já tenha um conhecimento muito geral sobre o assunto para que as dúvidas sejam realmente mais específicas, para que a gente consiga auxiliar melhor e com mais agilidade também. Ok? Então, gente, era basicamente isso que eu queria falar. Claro que eu não vou passar o roteiro como é, como funciona, né? Porque o intuito hoje é justamente falar um pouco como funciona toda a dinâmica da mobilidade, mas principalmente mostrar para vocês que nós temos a nossa página e lá tem muitas informações que vocês podem acessar. E lá também tem os nossos contatos, tá? A gente quer que vocês tenham acesso, tá? E consigam fazer esse contato conosco sempre que precisarem. Então, eu botei ali o meu e-mail, tá? Costumo responder com certa agilidade também, tiro as dúvidas por e-mail. Em seguida, ali, coloquei o e-mail da nossa secretaria aqui, que é o sci.reitoria, tá? Agora, é muito recente, nós estamos com esse número ali do nosso setor e tentando também atender as dúvidas dos alunos pelo WhatsApp, tá? Então, a gente vai fazer esse atendimento no horário do expediente também, entre 13 e 19. Vamos tentar dar agilidade também nesses atendimentos, mas que seja mais uma ferramenta de comunicação com vocês, tá bom? Esperamos sempre facilitar e melhorar esses processos, tá bom? E nos aproximarmos mais, tá certo? Então, eu agradeço bastante a atenção de vocês. Eu agora vou... eu queria mencionar também um detalhe que eu não falei, que eu falei que ia falar, na verdade, é a questão do intercâmbio podcast. Eu vou colocar ali no chat, como eu tinha mencionado, tá? Mas só para dizer que é um projeto, desculpa, é um projeto do Carlito, que é o jornalista, né? E que ele faz muitas entrevistas com alunos que já fizeram mobilidade. Então, é muito interessante e importante que os alunos tenham acesso. É como ele fala, são até as experiências pessoais, né? O que foi fácil, o que foi difícil, onde eu tive trabalho, onde eu passei perrengue, o que foi bom da experiência. Então, assim, são dicas muito valiosas, sabe? Que às vezes quem vai passar a melhor informação para vocês justamente são os pares, são os colegas, né? Então, é muito legal, se vocês puderem ter acesso, como eu falei, daqui a pouco eu já vou colocar ali no chat, tá? Então, são alunos que foram para diversos países, tanto do PROME, tanto da Mobilidade Livre, tá? Então, tá, gente, eu agradeço muito a atenção. Eu vou passar agora para o Pedro, então, para que ele possa explicar um pouquinho para vocês dos projetos aqui disponíveis, tá? Das propostas do Education USA. Obrigada. Então, pessoal, aqui na SCI, a gente tem dois programas, basicamente, na cooperação internacional da UDESC. O primeiro programa é para alunos, é esse que a Júlia falou, é o intercâmbio. O aluno vai lá, passa um período numa faculdade parceira nossa e volta para concluir a titulação aqui na UDESC. O segundo programa que a gente oferece não é da UDESC, é dentro da UDESC, é em parceria com o governo americano, mas o diploma, o título que tu busca, vai ser nos Estados Unidos. Então, como é que funciona? Tu vais fazer uma titulação completa nos Estados Unidos, via o Education USA. Os Estados Unidos tem 4.000 faculdades, e o Education USA representa todas elas por ser do governo. Então, a UDESC tem uma parceria com o governo americano para trazer esse escritório aqui para dentro, da reitoria da universidade, e a gente poder ajudar todos os nossos alunos e qualquer pessoa que mora em Santa Catarina, não necessariamente um aluno, a acessar a educação superior nos Estados Unidos. O Education USA está presente em 180 países do mundo, com uma rede global de 425 escritórios, sendo que no Brasil são 42, um deles aqui dentro da UDESC. Essa rede trabalha em conjunto para levar as informações e dar monitoria para os nossos alunos terem mais chances de conseguir oportunidades nos Estados Unidos. A gente sabe que aqui no Brasil, tu fez vestibular, tu entrou na faculdade, se tu não passar, tu faz de novo no outro ano. Lá é diferente, o processo é muito mais complexo, tem muito mais etapas.
vamos dizer assim. Então, sabendo dessa complexidade, dessa dificuldade dos alunos internacionais acessarem essas faculdades dos Estados Unidos, é que o governo de lá criou o Education USA para poder trazer essa metodologia e esse passo a passo para o mundo todo, ter chance de conseguir bolsas, financiamento e oportunidades de fazer uma graduação, um mestrado, um doutorado, um pós-doutorado nos Estados Unidos. Então, a missão do escritório é facilitar o acesso a informações precisas, abrangentes e atualizadas de oportunidades de estudo nos Estados Unidos. E isso vai para todo mundo. Pode ser um aluno da graduação que quer fazer um mestrado, um aluno do mestrado que quer fazer um doutorado, um professor da UDESC que quer fazer um pós-doutorado, por exemplo, ou um aluno do ensino médio que mora em Santa Catarina e quer fazer uma graduação. Então, para todos esses exemplos, o Education USA é um caminho viável para aumentar a chance de um aluno desses ter sucesso nessas candidaturas nos Estados Unidos. O passo a passo que a gente usa, que é o mesmo no mundo todo, elaborado pelo Departamento de Estado americano, é buscar opções. Passo 1. Por quê? Porque são 4.000 faculdades. Então, o aluno vem falar comigo dizendo que ele quer estudar em Harvard, ou no MIT, ou em Stanford, que são as faculdades mais conhecidas. E não tem problema, vamos buscar uma vaga numa faculdade dessa, se for o caso. Mas tem 4.000 faculdades, então a chance dessa faculdade ser o right fit, ou ser o encaixe ideal para esse aluno, é pequena. Tem muitas possibilidades de outra faculdade ter um perfil mais adequado para o aluno, né? Até falando já para o passo 2, na questão financeira. Muitas faculdades lá têm oportunidade de bolsa, tem auxílio, né? E uma coisa que é interessante lembrar, uma bolsa 100% aqui no Brasil significa que tu não vais pagar mensalidade na faculdade, né? Uma bolsa 100% nos Estados Unidos não é assim. Uma bolsa 100% nos Estados Unidos significa que durante o período da tua titulação, seja 4 anos para um doutorado, 2 anos para um mestrado ou 4 anos para uma graduação, tu não vais pagar nem a mensalidade, nem a acomodação, a hospedagem e nem a alimentação. Então, realmente é um pacote completo de financiamento pelo período em que tu estiver lá. É claro que a gente não pode prometer isso, mas muitos dos alunos que passam por nós realmente conseguem esse pacote completo, né? Então, tu vai ter que pagar de despesa do teu bolso é a passagem de ida e volta e só. Pelo período que tu estiver lá estudando, tá tudo pago. Então, o passo 2 é um dos que a gente mais trabalha, porque a gente sabe que as pessoas no Brasil ganham em real e, por mais barata que seja uma faculdade pública, por exemplo, nos Estados Unidos, lá as públicas são mais baratas que as privadas, mas também são pagas. Se tu não tiver um financiamento em dólar, é muito complicado de ter dinheiro suficiente em real para pagar o custo lá. Então, a gente sempre recomenda que o aluno peça a bolsa que ele precise, né? É claro que quanto mais bolsa, um pouco menos de chance de ser aceito, e quanto menos bolsa, mais chance de ser aceito. Passo 3, completar a aplicação, formulário online. Passo 4, aplicar para o visto. E às vezes pode assustar um pouquinho, mas eu vou passar um detalhe interessante. Como o Departamento de Estado é quem rege tanto o Education USA quanto os consulados e embaixadas, a gente tem uma relação muito próxima com os consulados. E quem representa Florianópolis é Porto Alegre. Eles são nossos parceiros, eles participam das nossas feiras, eles vêm aqui visitar a gente de tempos em tempos. Então, nunca teve o caso de um aluno aceito com uma carta de aceite de uma faculdade americana ter o visto negado. Então, é um passo bem tranquilo. E passo 5, é mais legal, é dicas de partida quando o aluno já está com tudo encaminhado. Da primeira reunião com a gente até a candidatura, são mais ou menos 6 meses que leva. Até achar a faculdade ideal, achar uma série de faculdades que são interessantes, que atendem o perfil que o aluno quer, passar por todo o passo a passo, juntar a documentação, fazer as traduções da documentação, que isso a gente pode fazer para os alunos também, carta de recomendação de professores, atividades extracurriculares também são muito importantes, né? Então, tem alunos que vêm falar comigo e dizem, não, mas eu não faço nada de interessante fora da academia, fora da universidade, fora do ensino médio, né? Eu só tenho um canal do YouTube, eu sou influencer, ou sou vice-campeão catarinense de xadrez, igual tinha um advisor meu que era. E essas coisas, eles dão muita importância. Conversei ontem com uma menina que ela é campeã catarinense de equitação, mirim. Nem sabia. Aí fui pesquisar e tem 400 faculdades nos Estados Unidos, dessas 4.000, que tem equipe de hipismo. Então é um baita mercado. Ela se destacando no hipismo, abre os olhos deles para a possibilidade dela estudar lá com bolsa, né? Então as atividades extracurriculares contam quase tanto quanto a tua atividade curricular, o teu desempenho na academia. É uma coisa diferente daqui, mas é uma coisa que a gente tem que levar em consideração na hora de aplicar para lá. Então, de março a outubro é o período no qual tu vai
juntar essa documentação, elaborar a tua candidatura, escrever tuas redações, buscar recomendação de professores. E de outubro até janeiro ou fevereiro é quando as faculdades analisam as candidaturas e nos dão as respostas. As faculdades lá começam todas em agosto ou setembro, que o ano letivo começa no segundo semestre, então por isso é um prazo de 6 meses para a candidatura e depois um ano no total tu vais ter a resposta das faculdades dos Estados Unidos. O que precisa para pós-graduação? Pensando em alunos da nossa graduação aqui, que é o nosso público da reunião de hoje, né? Proficiência, é aquilo que a Júlia falou. A gente precisa que as pessoas vão lá aprender e não aprender inglês, aprender o que está sendo ensinado de fato. Então, uma proficiência mínima é exigida. Aí pode ser um TOEFL, pode ser um Duolingo, que cada vez mais as faculdades estão aceitando. Tem a prova do GRE, que é uma prova de conhecimentos gerais que eles têm nos Estados Unidos, que é também bastante aceita e é voltada para americanos, então é opcional para alunos internacionais, como brasileiros. Mas se tu for bem no GRE, tua candidatura fica muito em evidência, dá muito destaque. Então a gente recomenda que também, para quem tem facilidade com esse tipo de prova, é um jeito interessante de deixar tua candidatura mais em evidência. A tradução dos documentos, carta de recomendação, personal statement, statement of purpose, que é uma redação, onde tu pode falar um pouquinho mais do que tu gosta, da tua história de vida, né, por que tu está aplicando para aquela faculdade. A taxa de inscrição, que é de 20 a 50 dólares, mas pode ser isenta também, em casos especiais, quem tiver interesse a gente conversa sobre isso. E a declaração financeira. A declaração financeira é onde eles vão ver, né, se tu está pedindo uma bolsa por necessidade, por não ter condições financeiras, tem que ter uma declaração financeira que comprove isso. É para isso que eles pedem a declaração. E como que paga? Né? É a grande questão, é o X da questão. Né? As faculdades públicas, que nem eu falei, são mais em conta lá, mas também são pagas, e as particulares são pagas e bem pagas. Né? Eu vou dizer que dos alunos americanos ou internacionais que fazem faculdade lá nos Estados Unidos, a maioria tem algum tipo de bolsa. Então a minoria usa recursos próprios para concluir a titulação. Né? As faculdades têm bolsas parciais e totais. Lembrando que a total é aquilo que eu falei antes, ela contempla tudo que tu vai precisar. É a mensalidade, a moradia e a alimentação. Uma outra forma de ajudar a financiar o estudo são os Research Assistantships e as bolsas por mérito acadêmico. As bolsas por mérito são realmente para alunos que têm um desempenho acadêmico muito alto. As bolsas por mérito esportivo, para quem tem um desempenho esportivo muito bom. E formas de tu trabalhar lá e conseguir ganhar em dólar também ajudam. Por exemplo, tu podes trabalhar com visto de estudo no campus por até 20 horas. Ou tu podes ter um Research Assistantship ou um Fellowship, que significa que tu é assistente de um professor. Tu ajuda o professor com tarefas de sala de aula, tu distribui provas, tu pode ajudar a corrigir trabalhos e por aí vai. E para isso, tu recebe um salário. Tem um caso legal de uma aluna do SERES, da arquitetura, que no ano passado ano retrasado, ela concluiu a graduação no SERES e quis fazer um mestrado em arquitetura nos Estados Unidos. A gente aplicou para 12 faculdades e ela foi aceita em 7 das 12. 2 dessas 7 que ela foi aceita ofereceram a bolsa 100%, cobrindo tudo que ela precisava para lá, e uma delas também ofereceu o Research Assistantship, ou seja, ela foi com uma bolsa de pesquisa para trabalhar na pesquisa de um dos professores que ia orientar ela, e ela foi com um trabalho, então, na verdade, para ganhar em dólar, além de ter tudo pago pela faculdade. O resultado, ela vai acabar emendando o doutorado e vai ficar lá por mais 4 anos, e não só os 2 do mestrado. Tá feliz da vida na Kansas University. Então, mostra que é uma realidade possível. Pode sim, trabalhando em conjunto com o Education USA, ter a chance de conseguir uma bolsa dessas e fazer uma titulação no exterior para quem tem interesse. Outras coisas interessantes que a gente tem que pensar para a questão da pós-graduação, né? Quando tu aplicas para graduação, tu aplicas para o DESC, vamos dizer assim. Mas quando tu aplica para pós-graduação, tu aplica para o CEAV. Tu vai conversar com os professores do teu curso. Então, se tu conseguir, antes da candidatura, ter uma relação estabelecida, né? Ler artigos que os professores escreveram, possivelmente livros. Se a tua trabalho de conclusão de curso tem a ver com a pesquisa que o professor se interessa, se tu manter qualquer tipo de diálogo com o professor para ele lembrar de ti, na hora que ele for ver a candidatura, ele vai lembrar, opa, esse rapaz aqui lá da contabilidade, eu já conversei com ele, ele é bom, o seguro é bom, quero trazer ele para cá. E aí, tu tens muito mais chance de ser aceito, né? Então, eles podem conceder essas ajudas financeiras porque tu já tens uma relação estabelecida entre um desconhecido e uma pessoa que ele já trocou uma ideia, que ele sabe que está interessado na área dele, ele não vai pensar 2 vezes, vamos dizer assim.
Inclusive, na área da engenharia, tem muita oportunidade. Contabilidade também, mas principalmente na área das engenharias, software, sanitária, é um mercado que está muito em evidência agora e acaba que tem muita bolsa e muita possibilidade de financiamento envolvido. É isso, pessoal. Esse é meu contato, pgdacosta@educationusa.org. Trabalho aqui na SA junto com a Júlia, com o Ricardo e com a Loriette. Os e-mails que a Júlia passou e o WhatsApp também servem para mim, que a gente trabalha um do lado do outro. E é isso. Agora a gente vai abrir para perguntas, mas antes, para quem tiver interesse em conhecer um pouquinho mais, que nem a Júlia falou, o Intercâmbio Podcast tem muita informação. Eles entrevistaram essa menina que eu dei de exemplo, por exemplo, do Séries, que foi fazer mestrado em arquitetura, e muitos outros alunos do Education USA também, além dos pessoal que foi fazer intercâmbio, está disponível no YouTube, no Spotify e por aí vai. E uma entrevista comigo com outros advisors desses 42 escritórios do Brasil. Então, o Intercâmbio Podcast é um site bem completo para quem quiser dar uma olhada lá e aprender um pouquinho mais sobre isso. Agora a gente vai abrir para perguntas, de quem tiver alguma dúvida. Obrigado, pessoal. Obrigada, Pedro. Então, o Pedro agora vai, né, como ele mencionou, vai deixar a opção, vai abrir os microfones, né, para quem quiser fazer pergunta, né? Estamos à disposição. Vamos aproveitar esse espaço aqui, né? Nada impede, como eu falei antes, né, das dúvidas serem tiradas posteriormente. Deixamos ali todos os nossos contatos, né, para que vocês tenham esse acesso, mas se quiserem, sentissem à vontade, estamos aqui para auxiliá-los, tá? Vou dar aí mais um tempinho, ver se alguém quer levantar a mão ali para fazer uma pergunta. Acho que vai A, ser alguma coisa ali. Fala, a Pedro. Angelina fez uma pergunta Júlia, no chat. Ah, é? posso falar? Claro, professor. Por favor. Vamos lá. A Angelina perguntou, né? Vi que alguns campos as bolsas são mais de uma, mas no SEAV tem somente uma bolsa para o PROME. Por que isso acontece? Poderíamos ter direito a mais de uma bolsa? Isso é uma definição do centro, tá, Angelina? Essa bolsa que é oferecida é pela reitoria. Aí, cada centro, se houver recurso suficiente, ele pode sim oferecer mais uma bolsa por conta. Aqui no SEAV, como você conhece a nossa realidade, a gente tem várias mudanças, infraestrutura nova, prédio novo e custos bastante altos. Então, na época, a decisão foi por não oferecer uma bolsa extra. Nesse momento não está sendo oferecido, mas nada impede que num dos próximos semestres a gente não tenha essa bolsa extra. A condição financeira atual do SEAV, os recursos de custeio atual, não permitiam que a gente oferecesse essa bolsa extra. Tá bom, Angelina? O Luiz Henrique Pereira perguntou quais os fatores que influenciam na seleção do aluno. Por edital PROME, acho que você se referiu, né, Luiz? Como eu disse no início, esse edital vai ser publicado hoje à tarde, então ele está saindo do forno. O score de classificação para o PROME, ele conta o nível de integralização do curso, ou seja, quanto mais para frente do curso, tu vai ter uma pontuação maior, né? Isso leva um peso de 40% aqui no SEAV, 10% que é a proporção entre aprovações e disciplinas cursadas, esse tem um peso de 10%, e 50% é a nota padronizada do aluno. A nota padronizada, a gente tem a média dos alunos classificados e o desvio padrão. Então, uma nota padronizada específica, tem alguns critérios ali, tem uma fórmula que está bem detalhada no edital. Tá, Luiz? Eu acho que o Luiz... Desculpa, professor. E lembrando que tem que ter no máximo 80% de integralização curricular, né? Então, esse é um detalhe importante. Mas pode falar, Júlia. Não, desculpa, achei que tu tinha terminado, mas enfim, o Luiz acho que perguntou ali também que algumas universidades possuem projetos de intercâmbio, algumas oferecendo até mesmo moradia. O PROME participaria desses projetos? Não, não é assim que funciona, tá, Luiz? Na verdade, esse auxílio que eu falei financeiro é justamente também inclui que o aluno utilize esse recurso para
a moradia, tá? Então, é o aluno até quem deve ir atrás disso, procurar isso, tá? Muitas universidades têm acomodação na própria estrutura e a maioria das vezes é um preço mais viável. Nem sempre os alunos conseguem, porque há muitos candidatos, nem tantas vagas para essas acomodações, mas as universidades também auxiliam os alunos a procurarem uma outra opção fora do campus, tá? Eles dão esse suporte, assim como a gente faz com os nossos alunos internacionais também, a gente também não tem acomodação, mas a gente tem aqui algumas dicas, enfim, algumas sugestões, né, para auxiliá-los. Então, não existe esse tipo de convênio direto, tá? Com aquele valor do auxílio, o aluno vai ter que planejar e gerenciar de maneira que consiga cobrir todos os gastos ali, tá? Incluindo a moradia. Só para complementar, Júlia, Luiz, historicamente, agora, durante a pandemia, não houve esses editais, né? Retomamos agora, mas antes da pandemia, essa ajuda dos 600 euros, enfim, eles eram suficientes para a pessoa morar, estudar lá, né? Inclusive, a gente brincava muito com o pessoal, vários dos nossos acadêmicos viajaram com essa oportunidade, acabavam conhecendo a Europa, né? Faziam viagens entre os países, porque era próximo, enfim, né? Esse recurso, por mais que pareça ser pouco, não é tão pouco assim, para a realidade de lá. Então, tem essas situações também, né? Mas, como disse a Júlia, é o estudante que vai ter que ver e procurar esses ambientes, enfim, para se organizar, nesse caso. Professor, uma excelente colocação essa, né? Por isso também que é legal que os alunos verifiquem lá o Intercâmbio Podcast, que tem esse tipo de relato também. E tu tens toda a razão, tem aluno que faz milagre. Meu Deus, e como tu falou, professor, além de se manter, ele viaja, porque é o que eu falei, a experiência é essa, né? Tá ali, tem que conhecer mesmo, tem que aproveitar. E aí tem aluno que já não consegue, enfim, né? Mas e é aquela coisa, a vida de estudante, né? A moradia, ir ao supermercado local, que é mais barato e tal, usar para viajar. Então é o aluno se planejar nesse sentido para ele poder aproveitar o máximo que ele puder. É isso mesmo, professor. O Luiz também pergunta ali, há uma tabela de valores como referência para o aluno que optar pela mobilidade livre? Não, eu acho que eu acredito que tu estejas perguntando se a gente dá algum tipo de informação em relação a custo de vida nos outros países ou cidades, enfim, não, tá, Luiz? Isso é algo que tu tens que dar uma pesquisada mesmo, mas hoje acho que não falta esse tipo de informação. Quem já morou aqui ou lá, quem já estou aqui ou lá, eu acho que tu consegue esse tipo de informação online aí, sabe? A gente não faz isso, tá? Previsão de reajuste. Não há, tá, Luiz? A intenção, na verdade, é contemplar o maior número de alunos que pudermos com esse valor, tá? Então, infelizmente, ainda não há. Não sei se alguém quer fazer alguma pergunta que não aí pelo chat, quiser perguntar por aqui. Aqui, ó, deixa eu ver. E a modalidade de estágio teria como ser expandidas essas oportunidades? Seria diferente, certo? Sim, existe, assim, ó, para o PROME, ou mobilidade livre, enfim, né? Existe sim a oportunidade de fazer um estágio. Mas esse estágio é dentro da universidade, tá? Sei que você tem um curso de contabilidade, por exemplo, aqui, ó, vou dar só um exemplo, o aluno da administração, ele quer fazer estágio, ele não faz via mobilidade, tá? Porque é uma área que vai fazer numa empresa, né? Vai fazer em outro setor, enfim, em outra instituição que não a universidade que a gente tem convênio, e não existe esse trampolim daí, no sentido de que a universidade que você estiver vai conseguir um estágio para você fora. O que já aconteceu na mobilidade, por exemplo, é um aluno, tô dando o exemplo de um aluno da administração, depois eu vou dar um outro. Ele foi para fazer um intercâmbio na Alemanha, por exemplo, e lá realmente ele conseguiu um estágio, então no semestre seguinte ele conseguiu fazer o estágio. Aí é só uma questão assim de gestão aqui da Secretaria Acadêmica. Ele não fica afastado para a mobilidade, mas a coordenação de estágio auxilia nesse sentido, tá? Já um aluno, sei lá, vou dar um exemplo, um aluno aqui da medicina veterinária, ele vai lá para a Universidade de Bolonha, lá tem um laboratório, lá tem algo que ele consegue fazer dentro da universidade, com orientação lá, então é nesse sentido, tá? Esse tipo de estágio que a gente consegue viabilizar dentro da mobilidade.
ainda esse estágio é o aluno quem tem que verificar se existe a possibilidade, tá? Então, até naqueles primeiros contatos que nós formos fazer na nomeação e tal, o aluno pode verificar também com a universidade se existe essa possibilidade, tá? Eu também auxilio nesse sentido. Deixa eu ver a segunda ali. Quanto à certificação do nível de inglês? Vi que alguma universidade, vi que algumas universidades aceitam apenas o TOEFL. Quantas outras? Existe alguma exigência? Que bom que tu mencionou isso, Luiz, porque eu não falei sobre isso, eu deveria ter falado. Quando eu falei do comprovante, eu esqueci de falar esses detalhes, tá? O que acontece? Às vezes os alunos entram no site de algumas universidades e comentam assim, mas eu vi que a universidade não exige comprovante, mas é o UDESC que vai exigir, independentemente, tá? Então, esses testes de proficiência, essas provas específicas, como o TOEFL, né, o Duolingo que o Pedro mencionou, ou tem o IELTS também, enfim, são provas muito específicas, provas mais caras, né, e que geralmente quem exigem são as universidades de língua inglesa nativa. Então, por exemplo, para o PROME, o aluno para concorrer ao PROME, ele não precisa ter esse TOEFL, tá? Porque é uma prova cara, não é acessível. Então, o aluno pode concorrer ao PROME. Oxa, fui contemplado, agora vamos correr atrás disso, tá? Então, é nesse sentido, mas não vou conseguir. Existe uma flexibilidade também de o aluno poder trocar de universidade por esse tipo de problema, tá? Não existe um prejuízo para o aluno por isso, tá? A escolha da universidade dele não vai prejudicar na hora da seleção. Aliás, é uma dúvida que os alunos têm. Não existe, será que uma universidade vai me trazer mais benefícios, enfim, vantagens na hora de ser selecionado? Não existe isso, tá? E sobre o comprovante do idioma, que não sejam esses específicos que eu mencionei, que é o UDESC que vai exigir de qualquer maneira, pode ser um comprovante de alguma escola de idioma que você fez um curso, né? Mas eu, sei lá, aprendi de outra maneira que não numa escola de idioma, né? Numa instituição formal nesse sentido, aprendi online de outras maneiras, enfim, sou autodidata. A gente aceita comprovante de teste de nivelamento. Muitas instituições reconhecidas, renomadas, tem que ser, renomadas não, desculpa, reconhecidas, né, nessa área, conseguem fazer esse tipo de teste para o aluno, tá? A gente só não aceita aqueles testes online que o aluno consegue fazer a consulta ali imediata, porque a gente não consegue confirmar de fato se o aluno tem o nível, tá? E a universidade parceira, ela subentende que a gente vai mandar um aluno que não vai ter problema nesse sentido. Eu não estou falando que o teu inglês tem que ser perfeito, tu vai chegar lá, vou me atrapalhar um pouco, não é isso, mas ter o nível mínimo de compreensão ou intermediário, tá? Como a gente pede. Deixa eu ver ali a segunda pergunta. A outra pergunta, essa iniciativa... Não, deixa eu ver se é um comentário ou uma pergunta. É ótimo para mim, ainda não me encaixo, mas vou estar sempre acompanhando as novidades. É isso aí, exatamente isso, tá? Essa reunião de hoje é até bom para que os alunos, os calouros, enfim, todos que estão participando, que ainda não conseguem se inscrever, mas que se programem, porque é a melhor situação para quem está entrando. Poxa, lá na frente eu vou precisar de um comprovante de idioma. Poxa, meu inglês não está tão bom, vou aprimorar, vou estudar, vou correr atrás disso. Né? Poxa, eu já vou pensar que universidade que eu iria até lá, vou pesquisar custo de vida, vou juntar um dinheirinho, sei lá, vou fazer um estágio, vou trabalhar, tá? Tem muitos alunos, tem um aluno que acabou de voltar de Bolonha, ele vai se formar daqui a pouco, ele foi pela mobilidade livre, gente, a família dele não tinha condições, ele está aqui desde a primeira fase, pedindo como é que funciona, como é que é, ele juntou cada centavo dele, passou agora um semestre em Bolonha, louvável, assim, ó, muito bacana, então, assim, ó, uma questão, né, é muito esforço, a gente sabe, né, mas ele conseguiu, achei muito bacana, não só ele, tá, vários alunos fazem isso. Boa tarde, no PROME, tá, essa nota usada como critério de seleção do aluno beneficiado com a bolsa é o mesmo score de priorização de ranking de matrícula? Acho que não, mas o professor Diego vai te dizer. Tá. Tá. O professor Diego, essa aqui tu responde, mas eu só vou aproveitar e responder aquela outra do Luiz, já que eu estou com o microfone aberto. Se eu tenho alguma escola para recomendar, não, eu não tenho nenhuma escola para recomendar, mas veja a mais próxima que tu tens, a UFES, que eu sei que faz. Vocês não estão aqui em Florianópolis, mas eu não sei se eles estão fazendo online, deem uma olhadinha, tá? Não só a UFSC, claro, garanto que outras instituições conseguem fazer. Não estou dizendo que a prova não pode ser online, mas uma prova online que, de fato, seja séria nesse sentido, assim, restrita
pesquisa de vocês, né? Que vocês têm uma pergunta, eles não possam procurar no Google e responder, porque não é esse o intuito, tá bom? Mas dá uma olhada aí na tua região, qual escola de idioma que tem, dá uma ligadinha, dá uma pesquisada e perguntada, tá? Porque eu sei que muitas fazem. Professor Diego, tu podes responder ali a pergunta do Lucas, por gentileza? Eu acho que caiu a conexão. Baixo também. Não sei se tu consegue responder isso, professor, mas assim, ó, ô Lucas, se tu não conseguires, eu não sei se tu consegue, professor, senão acho que o Lucas Não, até eu pode. não tenho esse, eu Não, eu não acho que é o tenho professor Diego, né? mas eu acho que não, Não, eu a- também acho que não, né, é, professor? e também até esse ranking, não me lembro de ter sido disponibilizado antes, e também porque tem a Lei de Proteção Geral de Dados agora, né? Então, não sei se... Não, Tem que mas ver com o Diego. O Diego viu, gerencia essa informação. Lucas? A Vanessa talvez consegue Ah, responder, ó. Vanessa saiba, mas Oi, oi, Vanessa. então, tudo bom? Tudo Respondendo bem? essa dúvida dele ali, não é o mesmo score do ranking, o ranking da matrícula ele leva em conta outros critérios para classificar os acadêmicos para a demanda nas disciplinas, né? Esse cálculo do PROME, a gente tem a fórmula no edital, e ele é um cálculo específico considerando especificamente o histórico do aluno, a média geral integralizada dele e o percentual de integralização de carga horária do curso. Queria fazer só um adendo, Lucas, você que perguntou agora, assim, ó, você está preocupada com a concorrência, né? Olha, às vezes é bem concorrido e às vezes é bem pouco concorrido. Então, não deixa de fazer, não deixa de tentar. Não coloca um não já na tua frente antes de tentar, entendeu? Porque eu já vi muitos aqui achando que não iam conseguir ir, né, e tal, com medo da concorrência, e por destino, enfim, ou mesmo por competência, claro, conseguiu ir, tá? Viajar e deu tudo certo. Então, eu acho que depois a gente pode ver certinho quanto a mais, quanto a isso, mas não te preocupa com a concorrência. Acho que foca no teu inglês, na língua que você quer procurar fora, né, os caminhos, que vai dar certo. Até porque, né, Gerson, como tu disseste antes, hoje o SEAB tem uma bolsa, mas o edital é semestral. Quem garante que daqui a um ano, daqui a 6 meses, daqui a um ano e meio, não tenha 2 ou 3 bolsas, né? Então tem que se inscrever para tentar. Vai que naquele ano tem mais possibilidade e acaba abrindo mais Sim, vagas. Então, sim. só tem um jeito de saber, se inscrevendo. Isso. Se inscrevam. É uma oportunidade bem legal. E sempre se inscrever, né? Realmente, eu tentei uma, não consegui. Vai se inscrevendo, qual o problema, né? Vai que dá certo. É isso mesmo, professor. Tem gente que às vezes acha que não tem chance, como tu falou, às vezes surpreende e consegue. Exatamente. Não sei se mais alguém tem perguntas. Acho que a gente já está ali passando 1 hora de reunião. Mas de qualquer maneira, né, vamos salientar os nossos contatos, tá? Vai estar nessa gravação ali, a nossa página www.desc.br/intercâmbio, já vai direto para o link ali das informações da mobilidade, tá? E quero agradecer muito a participação de vocês, fiquei feliz que tem alunos aqui participando. Obrigada, professores, pela disponibilidade, isso é muito bacana, a gente poder conversar, né, e auxiliar os alunos nesse sentido. Vanessa também, obrigada, sempre auxilia a gente aqui. Tá bom? Então, agradeço muito aí por tudo. Obrigado a vocês, Júlia, Pedro, Vanessa e Diego. Obrigada a E, todos. galera, vamos para cima. Mais dúvidas Isso que tiverem aí. também, o edital está saindo hoje, né? E É. tiverem dúvidas também, a gente está à disposição para tirar e a gente quer que vocês viajem, que tenham essas experiências para depois voltarem e contarem para os amigos e, enfim, né? Fazer É essa troca que é verdade. tão importante. É isso aí. Então, tá certo, pessoal. Tchau para vocês, então. Um ótimo final de semana. Tchau, tchau. Obrigadão, gente.